Afinal de contas, o que é um acorde de Dó maior? A harmonia tradicional, a grafia tradicional, ela não explicita a função do acorde. Isso quer dizer que, quando a gente vê um acorde de Dó maior, a gente simplesmente sabe as notas que aquele acorde tem, quer dizer, Dó, Mi, Sol. Mas, afinal de contas, o que é esse acorde de Dó maior? É a tônica de um tom? Ele é subdominante de um tom? Ele é dominante de um tom? Dessa forma, a gente percebe que o acorde em si, ele não tem nenhum sentido tonal. Ele tem um sentido tonal à medida em que esse acorde se relaciona com outros acordes. Então, no tom de Dó maior, o acorde Dó Mi Sol, ele é o acorde da tônica. Por que ele é o acorde da tônica? Porque ao tocar esse acorde, a gente sente uma sensação de estabilidade. Por exemplo, essa é a tônica, essa é a dominante, essa é a tônica, essa é a subdominante, essa é a tônica. O acorde da tônica, Dó maior, e no tom de Sol maior, ele vai ser um acorde de subdominante. Quer dizer, a função do acorde, ela depende do contexto onde esse acorde está inserido. O contexto tonal, quer dizer, o contexto onde o discurso aonde esse acorde participa. Quer dizer, todo acorde participa de um discurso e nesse discurso ele tem uma função. Em Dó maior, o acorde de Dó maior, ele tem a função de tônica, ele exerce uma função de estabilidade no discurso tonal. Na verdade, a gente pode pensar na música, isso de uma forma bem geral, sempre como tensão e relaxamento, tensão e relaxamento. É assim de todos os pontos de vista. Do ponto de vista do ritmo, do ponto de vista da forma, do ponto de vista melódico, do ponto de vista harmônico. Por exemplo, do ponto de vista melódico, a gente sabe que quando uma melodia está subindo, essa tensão vai aumentando. Então, Nó, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Nó. Então, há aí um aumento da tensão. Quer dizer, nota após nota, você está tensionando melodicamente. Ou então, quando a gente coloca muitos saltos numa melodia, o salto ele tende a comunicar uma tensão que pode ser resolvida, pode ser relaxada através de um grau conjunto. Na harmonia, essa tensão e esse relaxamento é expresso de uma outra forma. Na verdade, na harmonia, o acorde da tônica ele expressa uma estabilidade. Porque ao ouvir esse acorde, você sente uma estabilidade, um repouso, uma ordem. Agora, quando você toca o acorde da dominante, você sente justamente o contrário. Você sente uma instabilidade, um caos, uma necessidade de retorno à tônica. Então, todo o discurso tonal, do ponto de vista da harmonia, é esse discurso de tensão e relaxamento. Algumas vezes mais tenso, algumas vezes mais relaxado, algumas vezes mais tenso, algumas vezes mais relaxado. E nesse meio do caminho entre a tensão máxima, que é expressa pela dominante, e o relaxamento máximo, que é expresso pela tônica, a gente tem a função subdominante. A função subdominante ela não é nem tão estável quanto a função tônica e também ela não é tão instável quanto a função dominante. Por isso ela é um intermediário entre essas duas funções. Muitas vezes a função subdominante ela exerce uma espécie de ponte, uma espécie de ligação entre a estabilidade absoluta e a instabilidade absoluta, que é tônica dominante. Mas, sobretudo, o mais importante é entender que a função de um acorde depende do seu contexto.